Olá, pessoal! Sou eu, professor Janduí, de Biologia, para mais uma aula para a moçada do ciclo 5. Estejamos animados, empolgados, interessados em aprender para que nós possamos nos beneficiar dos conhecimentos adquiridos através das nossas aulas. Educação, conhecimento é uma moeda valiosa, que jamais perde o seu valor, que nos ajuda muito, que nos faz muita diferença, é certo, no nosso dia a dia e ajuda, sobretudo, a gente a caminhar para frente e sabendo em que direção a gente quer chegar. Então, vamos dar prioridade ao conhecimento, vamos dar prioridade à educação, vamos aprender o que é necessário e essencial para nossas vidas. Hoje, nós temos dois assuntos. A gente vai começar hoje, a gente vai falar hoje, e o outro vai ficar, né, um pouquinho mais adiante, talvez. Então, nós temos características gerais dos seres vivos para a gente estudar, e nós temos também os níveis de organização dos seres vivos. Olha, presta atenção. As nossas aulas, elas são uma sequência. Para que você possa entender bem a aula de hoje, é necessário que você tenha aprendido a aula anterior. E aí, você aprendeu? Absorveu direitinho? Fez os exercícios? Revisou? Não fez isso? Ah, não tem problema. Vai lá, revê as aulas, aprende o que está sendo passado. Nós estamos sendo muito cuidadosos, muito criteriosos, de modo a passar para vocês aquilo que realmente é mais importante para cada um de vocês que estão matriculados nessa escola. A gente conhece a dinâmica da vida de vocês, né, a correria. Então, nós estamos passando aquilo que é realmente essencial, que vocês realmente precisam aprender, beleza? Então, qualquer dúvida com relação aos assuntos anteriores, vai, né? Porque a gente precisa demais do assunto anterior para poder trabalhar a aula de hoje, e a gente precisa que vocês absorvam a aula de hoje para que vocês entendam a aula seguinte, e assim por diante, né? Na aula passada, por exemplo, a gente falou de célula, que é a pecinha microscópica que forma o corpo dos seres vivos. Falamos de muitas coisas importantes, né? Na aula passada. Vocês também receberam material impresso, quando vocês vão, né, se apresentar lá na unidade, e esse material impresso, claro, que é complementar a esse, né? Essas aulas, essas videoaulas e o material impresso são como almas gêmeas aí, né, que devem estar fazendo parte do processo de ensino-aprendizagem, né, que nós estamos propondo a fazer para vocês, beleza? Nada de relaxar. Então, hoje nós vamos falar das características gerais dos seres vivos, né? Quais são as características gerais dos seres vivos? Primeiro, o que é um ser vivo? Então, vamos ler o que está aqui, ó, no meio da tela. Todos os seres vivos têm características em comum que os diferem das coisas não vivas, daquilo que não é vivo. Como é que eu vou diferenciar um ser vivo de algo que não é vivo? Só os seres vivos nascem, crescem, reproduzem, morrem, se alimentam, né? Respondem a estímulos do meio ambiente, nós chamamos isso de reação, né? E os seres vivos também são os únicos seres a apresentar material genético, que no caso é o DNA. Então, as características dos seres vivos são várias. Aqui nós temos algumas. Observe o que está em destaque, em azul, né? Nascer, crescer, alimentar, reproduzir, responder a estímulos são
algumas das características dos seres vivos. Eu sempre digo que todas essas características elas são fundamentais para que a gente possa distinguir um ser vivo de um não vivo. Mas eu diria para vocês que duas características de todas aquelas que determinam o que é um ser vivo, duas são fundamentais: é a reprodução e a nutrição. Só quem reproduz é ser vivo. Só quem precisa de nutriente, de alimento, certo? É ser vivo. Então, a reprodução e a nutrição são duas que eu diria das mais importantes características dos seres vivos. Se reproduz, é ser vivo, beleza? Mas é bom que a gente conheça também outras características dos seres vivos. Então, eu desafio a vocês, né, a pesquisar na internet, em livros, né? Que outras características têm os seres vivos? Que outras características diferem os seres vivos dos não vivos? Além dessas que eu estou apresentando aí na tela para vocês. Uma característica também bem marcante do ser vivo é que todos os seres vivos são formados por célula ou células, menos os vírus. Lembra da aula anterior? Lembra não? Caramba, e aí o que fazer? Vai lá, revisa. Os vírus são classificados como seres vivos acelulares. A é prefixo de negação. Então, dizer que os vírus são acelulares significa dizer que eles não são formados por células. Então, os únicos seres vivos que não são formados por células e, portanto, são classificados como acelulares são os vírus. Alguns questionamentos sobre isso. Vamos deixar para mais adiante. Existem também os seres vivos formados por uma só célula e, portanto, são classificados como unicelulares, é o caso das bactérias, e os seres vivos formados por muitas células, como plantas e animais, e classificados como seres pluricelulares. Assunto, repito, da aula anterior. Então, se o ser vivo é formado, se o organismo é formado por célula, então é ser vivo. Beleza? Então não esqueçam, a célula está presente no corpo dos seres vivos. Apenas os vírus são considerados seres vivos, mas não são formados por células. Os seres vivos que não são formados por células são classificados como acelulares, no caso dos vírus. Os seres vivos formados por uma única célula são classificados como unicelulares. Nesse caso, temos as bactérias, né? Já os seres vivos formados por muitas células são pluricelulares. Nesse caso, temos as plantas ou vegetais e os animais. Está aí, colherzinha de chá, né? Revisando um pouquinho da aula anterior. Não esqueça disso. Isso é importante, né? O aprendizado não ocorre sem duas coisas. Para aprender, primeiro precisa querer, segundo, é necessário esforço. Não se aprende nada se você não quer, se você não se esforça. Podemos aprender tudo, qualquer coisa, desde que queiramos aprender e que nos esforcemos ao máximo para aprender aquilo que nós queremos. Se eu quero e eu me esforço, eu aprendo. Agora, se eu não quero, se eu não esforço, eu não aprendo. E aprender é necessário, sim, gente. É fundamental. Quanto mais aprendemos, quanto mais conhecimento adquirimos, certo? Mais as portas vão se abrindo para nós no mercado de trabalho, no dia a dia, nas relações interpessoais. Beleza? Por favor, estudem, invista no conhecimento, que o retorno é garantido.
Até a próxima aula, então, né? A aulinha de hoje foi curta, né? Porque tem material para vocês. Tem material impresso e tem também material chegando, né, através do Google Formulário. Fiquem atentos. Eu estou sendo bem criterioso considerando o pouco tempo que vocês têm, né? Então, filtrando bem cada um dos assuntos, passando para vocês, né, a parte de cada objeto do conhecimento que é realmente essencial para que vocês aprendam. Nada do que eu estou passando nessas aulas, né, poderá deixar de ser aprendido, absorvido. Beleza? Até a próxima aula, porque Deus há de querer, com certeza. Grande abraço.